Começando mais um quadro Urch Responde, as perguntas que vocês mandaram desta vez no dia 23 de junho, então vamos a elas. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando esse vídeo. Um recado antes de começar as perguntas, porque hoje é domingo que vocês estão assistindo esse vídeo, 26 de junho, e amanhã, 27, nós encerraremos as matrículas da segunda turma do curso do Bitcoin ao Metaverso. Então, quem ainda não se matriculou, vou deixar o link na descrição do vídeo e vejo vocês por lá. Então, feito este breve recado, vamos aqui às perguntas, foram várias, muito obrigado como sempre. Como vocês podem ver, os últimos 2 vídeos, esse é o terceiro, fora do cenário principal, estou em viagem, inclusive, dá pra ver que é um quarto de hotel, mas a gente não deixa a peteca cair e continua aqui com ótima qualidade, é o estúdio mobile que está funcionando. Até depois eu coloco no meu Instagram, ou talvez até aqui no YouTube mesmo, uma foto aqui do estúdio para vocês entenderem como é que funciona, como é que a gente viaja com os equipamentos. Muito bem! Aqui do Imiranda 33. Existe a chance de quebradeira geral dos bancos caso o Fed suba forte os juros? Hoje, a situação do sistema bancário americano é bem diferente do que foi na grande crise financeira de 2008, porque lá tinha a bolha imobiliária, os bancos estavam atolados com ativos de qualidade duvidosa, os ativos chamados de tóxicos, hipotecas de famílias americanas, e outros ativos lastreados e com exposição no setor imobiliário. E o Fed, naquele momento, começou com a política de QE, que era remover os ativos ruins dos bancos, as hipotecas, e colocar no seu balanço. Então, essas políticas que vigoraram de 2009 até 2015, e aí 2017 o Fed começou a reduzir o seu balanço, e aí veio a pandemia, comprou mais hipotecas ainda, fez com que o sistema bancário no agregado ficasse com uma qualidade do ativo muito melhor, ou menos suscetível a uma quebradeira por conta de queda de preço dos ativos. No entanto, essa alta de juros que está ocorrendo agora está sendo tão intensa, é a maior dos últimos 20 ou 25 anos, pode levar algum banco a ter problemas maiores. É uma pena porque havia uma série que eu acompanhava dentro do FRED, que é o sistema de estatísticas do Federal Reserve de St. Louis. Não é uma série do Netflix, é uma série histórica de dados e estatísticos, que eram os prejuízos não realizados do sistema bancário americano. E eles pararam de divulgar essa série e era fundamental para a gente entender como a alta de juros estava repercutindo no balanço dos bancos. Infelizmente não temos mais acesso. Mas acho que hoje é bem mais difícil uma quebradeira como foi lá em 2008. Mas, seguimos. Aqui do Natan Imposto é Roubo. 2 perguntas que eu vou responder as 2 juntas aqui. O real está colapsando, ir no supermercado é assustador, minha saúde mental acabando. Como manter a calma e a sanidade vivendo no Brasil? Muito pessimismo e derrota. Primeiro, o real não está colapsando, tá? Isso é importante deixar bem claro. O real sim está com uma inflação bem elevada, perdeu muito poder de compra, mas ele não está colapsando. Colapsando é o que aconteceu com a Terra Luna, que virou pó, ou o que aconteceu no passado com Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzeiro Novo, enfim. Essas moedas colapsaram, o real não está colapsando, faço questão de reiterar esse ponto. Mas claro, como toda moeda fiduciária, acaba perdendo o poder de compra ao longo do tempo, e os últimos 2, 3 anos a gente sabe o que aconteceu, já cansei de falar sobre isso aqui. Como manter a calma e a sanidade? Primeiro, tentando, tanto quanto possível, ficar imune a tudo que acontece no Brasil, tendo uma boa diversificação de carteira, tendo ativos dolarizados, também não ficando sujeito à volatilidade que é decorrente da política. Agora temos eleições, vai ser o Lula o vencedor, vai ser Bolsonaro, não sei, vai ser tensão, vai ser uma eleição bem ruim de acompanhar, pode ter certeza que vai ter muita volatilidade em mercados e tensão social. Então é tentar se blindar o tanto quanto possível desses movimentos políticos e de tudo que está acontecendo. Agora, apesar de eu falar muito, eu já falei sobre isso aqui, apesar de muitos vídeos que eu falo sobre alerta, sobre proteção, sobre alguma crise financeira, alguma bolha, alguma coisa assim, crise energética que a gente está vendo no mundo agora, no líquido, no final das contas,
Eu sou um grande otimista, então eu não tenho pessimismo com a realidade, o momento da história que nós nos encontramos. Então é importante olhar o copo cheio também. E mesmo falando de Brasil, eu sei que agora é um momento de tensão política e muita polarização, mas olhando o Brasil de 25 anos atrás, de 30 anos atrás, na época de hiperinflação, olha, a gente melhorou muitíssimo. Sim, então o Brasil avançou bastante. Também regredimos em algumas questões, não tem dúvida, mas eu acho que a gente mais avançou do que regrediu, então é preciso olhar o copo cheio também. Muito bem, aqui eu não consigo ler o nome, eu acabei escrevendo em cima. Mas ele escreve o seguinte: 6 mineradoras mineram 50% dos BTCs, corrompe a descentralização e o ataque de 51%. Pois bem, quem não entende sobre isso, eu vou explicar. Isso diz respeito à força computacional que está investida na rede, provendo segurança ou a mineração do Bitcoin. Eles não estão minerando 50% dos BTCs, eles estão tendo mais de 50% da força computacional de toda a rede. Pelo que eu estou lendo na pergunta, não sei nem se isso se confirma na prática agora. Mas supondo por hipótese que essa é a verdade e 6 mineradoras têm mais de 50% do poder computacional. Isso não significa que eles controlam a rede. O ataque dos 51%, que é da maior parte da força computacional, ele é um risco que é constante, ele sempre está aí, mas o que um minerador pode fazer enquanto detentor da maior parte da força computacional da rede é muito pouco. Ele pode selecionar as transações e deixar outras de lado? Pode. Ele pode acabar ganhando quase todos os BTCs em todos os blocos porque ele tem a maior força computacional, portanto, probabilisticamente falando, ele tem a maior chance de minerar com sucesso antes dos demais? Pode. No entanto, ele não pode roubar Bitcoin de ninguém, ele não pode reverter transações lá do passado, ele não pode alterar regras do sistema, então, ainda que ele detenha a maior parte da força computacional, ele está sujeito ao contrapeso ou à auditoria constante do restante dos mineradores e também dos full nodes, que são chamados nós integrais, uma espécie de auditor independente da rede que está também a todo instante verificando se os mineradores estão seguindo à risca a regra. A regra à risca. Muito bem, seguindo aqui deixa eu ver aqui. A do Swingrat. Não sei que nome é esse. Enfim, alguma chance de não termos uma recessão nos Estados Unidos? Sim, não é uma garantia a recessão. Por vários indicadores que a gente vem acompanhando, a recessão tem aumentado em probabilidade, mas garantia não é garantia. Eu vou voltar nesse tema de recessão porque tem mais uma pergunta sobre isso bem pertinente. Aqui do Gabriel Oliveira PS. Sem compulsório nos Estados Unidos, qual passa a ser a função do mercado interbancário? Sabe que o chamado compulsório, para quem não é desse mundo de sistema bancário, compulsório é o nível de reservas que os bancos comerciais devem manter no Banco Central, no chamado compulsório. Então, é o requerimento de reservas mínimas que tem que ficar depositado no Banco Central. Hoje em dia, a maior parte dos bancos centrais do planeta já não tem compulsório. Então, é 0% compulsório. Os Estados Unidos foi o último grande banco central a simplesmente descartar o compulsório. Isso foi 2020, se eu não estou enganado. Mesma coisa Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra, Banco do Japão. Então, o compulsório já não é uma ferramenta de política monetária importante há bastante tempo. Então, hoje, ainda que não tenha um nível mínimo de reservas, ainda assim os bancos precisam manter algum nível de reservas, e aí cabe a cada banco determinar qual será esse mínimo, para fazer frente aos saques e transferências do dia a dia. Então não há mais a regra desde cima sendo imposta pelo Fed, mas sim eles precisam manter pela gestão de reservas das transferências do dia a dia. Então é isso. Aqui do João Kobernovics. Para saber a hora de comprar cripto, só a estabilidade da inflação serve ou uso mais algum sinal? Tem vários sinais, não é apenas a inflação. Taxa de juros é muito importante. Então, acompanhar o movimento de taxa de juros quando o Fed acabar com um ciclo de aperto monetário. Falando do macro, acho que o mais importante é o juro, não tanto a inflação, nesse momento.
Agora, também é importante monitorar os indicadores da própria rede do Bitcoin. Então, puxa vida, tô no meio daqui da conversa e toca o alarme. Enfim, é isso, né? Quem sabe faz ao vivo, pra mim, ao vivo pra vocês não. Deixa eu até, pra quem, eu sei que quem não está assistindo pela TV ou pelo YouTube, não importa nada, mas como eu estou de frente pra janela e tava nublado, agora tá ficando mais nublado ainda, vai mudando aqui a exposição, eu preciso aumentar a sensibilidade do ISO. Enfim, seguindo. Para quem está escutando pelo podcast ou apenas por headphones, não importa nada que eu falei agora. Seguindo, então, Vini Heinen. Valor do rublo não faz sentido. A quantidade de transação, apenas poucas grandes, tem mão do Estado. Sim, é verdade. Eu até fiz num vídeo recente sobre a transição energética, eu até eu elogiei a postura do Banco Central da Rússia, que conseguiu conter uma forte depreciação do câmbio agora e até se apreciou bastante. E eu digo que foi uma atitude louvável dentro do absurdo todo que é essa situação da guerra, das sanções financeiras, do Banco Central controlando juros, moeda, controle de capital, tudo isso. Eu reconheço que não é uma taxa tão real assim, porque tem muito controle de capital, então não temos muitas transações. Ainda assim, por isso que eu digo que eles tiveram sucesso na medida de conter a escalada do câmbio, a depreciação da moeda, porque a gente olha países como Zimbábue, como Turquia, como Argentina, como Venezuela, que também tem muitos controles de capitais, e ainda assim o câmbio segue depreciando bastante. Então, comparativamente, o que a Elvira, Banco Central da Rússia, conseguiu fazer, a banqueira central, realmente foi muito exitosa na sua política. Aqui do Cadu Magalhães. Quanto tempo a recessão mundial pode durar? Investimento em imóveis vale a pena? Nesse momento, o problema de investimento em imóveis agora, isso vale lá fora e aqui, é que a gente está numa escalada de alta de juros, isso encarece o custo do empréstimo, isso ao mesmo tempo começa a diminuir a quantidade de crédito na praça, lá fora a mesma coisa, aqui no Brasil também. Então, para quem está comprando agora, talvez fique mais difícil, não tenha tanto acesso a crédito. Mas por conta do cenário, e até lá fora pelos relatos que eu tenho visto, e eu estou acompanhando esses indicadores, várias regiões dos Estados Unidos com queda de preços, na Europa também, Nova Zelândia também, Canadá também. Isso me sugere que o momento pode ser de correção de preço do setor imobiliário e daqui a pouco pode abrir oportunidades para quem pensa em investir para o longo prazo. Mas é um momento ainda de alta de preço dos imóveis e o crédito está mais caro. É isso. E quanto tempo pode durar a recessão? Depende. Infelizmente, a gente não consegue determinar essa duração de uma recessão ex ante. Infelizmente, é difícil saber isso. Depende da inflação, depende da política monetária, depende de confiança, depende agora de crise energética, petróleo e tudo mais. O cenário complicou. Aqui do Beto Burns. Ainda acredita na tese do petróleo, ainda comprado em XOP, que é o ETF Shop? Sim, sigo comprado. Ainda acredito muito na tese do petróleo. Acho que a gente pode ter um soluço no curto... Já estamos tendo um soluço no curto prazo, tanto é que o XOP chegou a quase $170 e caiu de volta para $125. Então, esse soluço de curto prazo pode ter até por conta de uma possível recessão aí no horizonte. Mas passada a recessão, para mim, o cenário ainda é bullish, otimista para petróleo, por tudo isso que eu tenho falado sobre transição energética, subinvestimento no setor, a demanda que segue aí forte. É impressionante, quanto mais eu me aprofundo no setor de petróleo, mais eu vejo como teremos um problema de oferta e demanda, um descasamento entre oferta e demanda, e isso tende a refletir no preço do petróleo e seus derivados. Deixa eu aumentar aqui mais uma vez o ISO, agora sim. Pois bem, seguindo... Mais perguntas. Aqui do Rafael Alvarez. O que acontece se um país não pagar a dívida do FMI? Primeiro é que ele possivelmente vai ser ejetado do mercado de dívida internacional, então não vai conseguir acessar financiamento externo. Dependendo, isso vai trazer problema para risco país, vai afugentar capital externo, eleva a percepção de insegurança no país, enfim. Então, afugenta toda a poupança externa, seja para financiar o país, seja para financiar a iniciativa privada via investimento estrangeiro direto, o IED, ou FDI.
Então, essa é uma das repercussões. A outra é que o país vai ter que se financiar apenas na sua própria moeda e, dependendo do estado das contas públicas, isso pode se traduzir em expansão monetária ou emissão monetária para pagar as contas, portanto, inflação, destruição do poder de compra da moeda. Mas é isso, o país vira um pária e acaba perdendo acesso à poupança estrangeira. Aqui do Anderson Santoro. Que medidas os governos poderiam ter adotado que não imprimir dinheiro na pandemia? Pois essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu já respondi isso, mas vale a pena voltar a ela, porque essa também é uma das críticas que me fazem sempre. Quando eu digo, pô, olha o que aconteceu agora, inflação galopante, e uma das grandes causas é toda essa impressão monetária. Pronto, aí me pergunto, bom, aqui tem, qual era a sua sugestão? O que era para ter sido feito então? E eu sempre respondo, olha, não era para ter impresso tanto dinheiro, para começar. Havia necessidade daquele segundo estímulo, aquele segundo cheque de estímulo do governo Biden? Nenhuma. Todos os dados são abundantes e evidenciavam que não havia necessidade daquele cheque de estímulo. Segundo, houve um erro de diagnóstico também que o próprio Mervyn King, que era presidente do Banco da Inglaterra de 2003 a 2013, eu fiz um vídeo sobre ele e o que é intitulado O Maior Erro dos Economistas, vou colocar o link aqui em cima, ele mesmo disse que, e eu concordo plenamente, onde aquela queda de demanda naquele momento não é por um problema de um ciclo econômico enorme que as pessoas ali começaram a ver quebradeira de empresas, de um setor, e as pessoas, portanto, não queriam demandar mais, e um grande reajuste econômico. Não era esse o caso. As pessoas não estavam consumindo por um episódio súbito de incerteza quase absoluta por conta da pandemia. Então não era, esse era um fator. O segundo, muitas pessoas nem podiam sair de casa para poder consumir, seja por medo, seja por restrições, lockdown, etc. Então naquele momento, o que eu acho que deveria ter sido feito é permita com que os preços se ajustem e teríamos tido mais deflação de preços. Isso não é um problema. Isso refletiria a situação daquele momento e seriam os sinais importantes para os produtores realocarem os recursos de acordo com a nova preferência dos consumidores, ou a nova valoração do que realmente era importante naquele momento. Então permita com que os preços reflitam a nova situação econômica. E passado aquele momento inicial, aí nós poderíamos ter a volta à normalidade, algum estímulo seria importante, ou melhor, alguma flexibilização seria importante? Sim, eu defendi inclusive flexibilização de impostos, postergação de impostos, que muitos países fizeram, o Brasil também, e acho que foi na direção correta. Flexibilização em renegociação de dívidas, importante. Então, havia instrumentos, e esses que foram adotados eu também teria feito a mesma coisa, mas a impressão de dinheiro foi muito além da conta, os estímulos, os cheques emergenciais foram além da conta, e especialmente do Banco Central. Eles começaram a imprimir dinheiro, imprimiram logo em 2-3 semanas da pandemia. O Fed saiu de 4,3 trilhões de dólares o balanço dele para quase 7 trilhões ou mais em 2-3 semanas. Isso assim, é abissal, é muita coisa. E depois seguiu imprimindo. Por que seguir imprimindo dinheiro depois daquele estouro da pandemia? Não havia essa necessidade. Então isso tudo distorceu o mercado e a economia de tal forma que agora nós estamos colhendo os frutos dessas políticas. Então não é apenas gargalo do petróleo, não é apenas cadeia de suprimentos, é também os desequilíbrios e os excessos causados por essas políticas. Por isso a gente precisa reconhecer e ter um correto diagnóstico para agora conseguir corrigir, ter as soluções adequadas e evitar erros similares no futuro. Poxa vida, de novo aqui o meu alarme tocando. Acho que eu tinha colocado o snooze. Enfim, seguindo aqui, me perdi. Agora sim. Agora a pergunta aqui do Victor. Uma possível adoção de moedas descentralizadas pode quebrar os fundos de previdência? Não, assim, não vejo essa relação. Imaginando que, tentando interpretar a pergunta, imaginando por hipótese que uma economia comece a adotar mais o Bitcoin como uma moeda corrente. Os fundos de previdência vão ter ativos. Os ativos estarão denominados na moeda local, vai ser o real, vai ser o dólar,
mas uma mudança de padrão monetário assim não é um processo abrupto que ocorre da noite para o dia, que teria impactos em fundos de previdência. Então, não vejo tendo nenhum problema com relação a isso. Aqui do Cipriano Matheus. O que você acredita ser mais factível de ocorrer? Aperto monetário ou a volta do QE? Pois então, no passado, um ano atrás, eu acho que eu teria dito que a volta do QE teria uma probabilidade maior. Hoje, eu passei a revisitar e talvez não mais acreditar na volta do QE tão cedo, porque a inflação ficou muito alta e a situação do petróleo no mundo agravou a inflação que já vinha alta antes da guerra. Então, hoje o aperto monetário me parece ser o cenário base onde o Fed vai seguir aumentando os juros até ver a inflação, ou ver evidências de que a inflação está baixando e voltando para sua meta de 2%. Por sinal, até já faço aqui um anúncio para os assinantes do Follow the Money, porque na quarta-feira agora, que vai ser dia 29 de junho, a gente vai falar sobre justamente esse ponto e eu vou atualizar aquela tese sobre por que o Fed estava encurralado, porque algumas coisas mudaram desde então, sobretudo a inflação, e a gente vai esmiuçar tudo. Por que o Fed vai subir juros? Quais são as repercussões no seu balanço, para o Tesouro Americano, mercado, etc. Então, quem não é assinante, siga o dinheiro, o link. Eu não estou colocando mais o link na descrição do vídeo, mas sim nos comentários, até por conta do YouTube que acaba penalizando os vídeos. Então, siga o dinheiro, follow the money. Muito bem, aqui do André. A solução econômica para o Brasil é a defendida por Roberto Campos, uma outra Constituição? Olha, é uma solução política que teria ótimos efeitos econômicos caso fosse adotada uma Constituição mais saudável e não a lista de Papai Noel que nós temos nessa Constituição, que é cheia de direitos e privilégios e quase nenhuma obrigação. Mas, enfim, é difícil imaginar que isso aconteça, então acho que é apenas uma resposta aqui para entreter intelectualmente o pensamento. Aqui o Diego Torres. Comprar casa no Brasil para alugar vale a pena? Depende da casa, ou seja, depende da localização, depende do seu patrimônio, onde você já está alocado com seus investimentos, depende do que você já tem de fundo imobiliário ou não, tem vários depende que é preciso analisar. Mas eu diria uma dica, duas dicas. A primeira, quem quiser saber mais sobre fundo imobiliário, siga o Marcelo Fay, ele é analista da LS. Eu vou colocar depois o canal do YouTube dele também aqui no link ou nos comentários. Marcelo Fay, F-A-Y-H. E ele é sensacional nisso. Eu até fiz uma conversa com ele, vou colocar o link aqui em cima. A segunda dica é importante considerar todas as questões por trás de um investimento por conta própria no imóvel. Você tem que comprar, tem que saber a localização, tem que negociar com a imobiliária, com o inquilino, você é responsável por melhorias, por reformas, algum problema. Então considera tudo isso, questões tributárias também, e coloca na ponta do lápis para realmente ver se vale a pena você comprar um imóvel e colocar para alugar por conta própria, ou se de repente é melhor alocar num fundo imobiliário esse dinheiro. Porque é importante também considerar a dor de cabeça, o tempo que você precisa despender para administrar um imóvel próprio que está para alocação. Então, considera todos esses fatores, não apenas algumas questões financeiras. Muito bem, aqui a Mirella Narimatsu. Quando a inflação der trégua, os preços das mercadorias caem ou só param de subir? Algumas mercadorias podem ter uma diminuição de preço, outras não. Por isso que eu digo que é importante entender a inflação como uma perda de poder de compra da moeda e que esse poder de compra não volta jamais. O que o real comprava em 2019, jamais veremos novamente. Então, o que acontece é que os preços, em geral, param de subir tanto, isso significa que a taxa de inflação diminui, mas muitos preços vão permanecer nos patamares que estão agora, sem nenhuma volta ao que foi ano passado, ou retrasado, ou pré-pandemia. Alguns em específico podem cair, claro, de repente, aqueles que subiram por circunstâncias do momento, carros usados, pode ter uma queda. Como foi nos Estados Unidos, o preço de madeira, lumber, madeira para construção, subiu muito e depois caiu. Então, alguns preços em específico, e normalmente aqueles mais distantes do consumo final, aqueles que são para
empresas de bens de capital, bens duráveis, matéria-prima, esses podem ter mais volatilidade e até cair. Mas, em geral, o nível de preços ele vai se manter nesse patamar, não vai voltar ao que era lá atrás. Aqui seguindo, só voltado, Diego Benevides. Onde consultar o balance sheet do BOJ, fazendo controle da curva de juros? A pergunta é onde encontrar o balanço patrimonial do Banco do Japão. Basta entrar no site do Banco do Japão, que é boj.jp, se eu não estou enganado, e aí vai nas estatísticas lá e você vai encontrar. Mas é assim. Aqui do juliomarques.eth. Possível queda do petróleo no curto prazo pode ser respiro para as baixas do mercado? São duas, eu acho que o que explica essa baixa de mercado é uma probabilidade maior de recessão, aí tivemos uma queda nas taxas longas, a gente olhar aqui o Treasury de 10 anos na última semana, vou até dar uma olhada aqui como é que tá agora, vamos colocar na tela, Treasury 10 year, ó, o Treasury de 10 anos que no último mês, ó, teve uma queda, chegou ali quase a bater 13,5%, e aí voltou para quase 13%, agora está ali em 3,13%. Então parte é isso, mercado precificando talvez uma recessão mais provável, e aí a tese é o mercado busca proteção, então títulos de longo prazo, por isso a gente viu essa queda. Mas eu acho que falando de petróleo, eu acho que é um respiro de curto prazo. 6 meses, talvez até um ano, mas longo prazo, para mim, a tese cada vez fica mais clara que esse descasamento de oferta e demanda, que eu faço questão de ressaltar, foi plantado pelas políticas de transição energética, ESG, demonização do petróleo, de 5, 6, 7 anos atrás. E agora estamos vendo os resultados dessas políticas. Por isso é importante frisar também que a guerra é um agravante nessa situação do petróleo, mas, e mais ainda no gás, aí no caso da Europa, mas o mundo já caminhava para essa direção de ter um desequilíbrio entre oferta e demanda de petróleo e gás. Seguindo aqui do Oswaldo Seixas, está comprando ações com essa queda ou esperar cair mais ainda? Não, no momento estou esperando, até porque tenho tido alguns dispêndios de capital que me impedem de fazer novos aportes. Aqui do Bilbo 00909. Qual a sua opinião sobre Michael Saylor? Boa! Vou falar minha opinião sobre ele. Eu não sei se já falei, mas vou falar. Para quem não conhece o Michael Saylor, ele é o CEO da MicroStrategy, acho que é fundador e CEO da MicroStrategy, que é uma empresa de software nos Estados Unidos. O ticker dela, o símbolo na bolsa é MSTR. E o seu CEO, chamado Michael Saylor, ele virou um grande evangelista do Bitcoin e ele começou a comprar Bitcoins na conta da empresa, então diversificando as reservas da empresa. É uma empresa bem estável, já não cresce tanto, tem um bom fluxo de caixa, uma ótima rentabilidade, não tinha nada de dívida, e ele começou a comprar então Bitcoin com caixa da empresa, e além disso, ele se alavancou. Ele emitiu títulos de dívida de acho que 5 anos que vencem, ou 10, alguns bilhões de dólares para comprar Bitcoin. Então emitiu dívida para comprar Bitcoin. Realmente é algo arriscado. Em teoria, ele tem capacidade financeira para pagar essa dívida, e num cenário mais estressado possível, do tipo, o Bitcoin vai para menos de 5 mil dólares, ele ainda teria capacidade de se desfazer dos Bitcoins e conseguir honrar essa dívida. Então, essa questão do Michael Saylor e MicroStrategy. Agora, ele ao longo dos últimos anos, se tornando esse grande evangelista, defensor do Bitcoin, eu acredito, minha opinião pessoal, que ele simplifica muitas questões sobre o BTC, não alerta com relação aos riscos de volatilidade do preço, acaba estimulando muita gente, influenciando muitas pessoas a realmente, colocar o máximo possível em BTC, se alavancar e colocar em BTC, sendo que muitas pessoas não têm a capacidade financeira para fazer isso e talvez não tenham nenhum conhecimento financeiro de como isso pode colocar as finanças dessas pessoas em risco, pelo menos no curto prazo. E para muitas pessoas o curto prazo acaba sendo muito importante e pode levá-las até alguma falência porque tomou muito risco colocando em BTC. Então eu concordo com muitas das teses do Michael Saylor, mas acho que ele
é um pouco cuidadoso nessa influência que ele tem, nesse incentivo constante que ele faz para as pessoas comprarem BTC, se alavancarem, dizendo que a melhor coisa que as pessoas poderiam fazer era comprar Bitcoin. Se não tem dinheiro, se alavanca, hipoteca a casa e compra mais Bitcoin. Cuidado, não é bem assim, e acho que muita gente pode acabar se dando muito mal fazendo uma jogada como essa. Então, eu acho que ele acaba sendo imprudente e pode influenciar pessoas para tomar atitudes arriscadas. Muito bem, ainda do Bilbo aqui, já comprou o ETF MJ para estar exposto a cannabis? Não comprei, não tenho nenhuma exposição ao setor de cannabis. Vamos lá. Aqui, mais uma do Bilbo. 3 perguntas suas, hein? Concorda com o Peter Schiff quanto ao ouro? Subirá quando o mercado perceber que o Fed não consegue controlar a inflação? Para mim, um dos grandes erros de austríacos e de vários austríacos e também do Peter Schiff e de muitos gold bugs, aqueles que gostam muito do ouro como investimento, é subestimar a importância que tem a taxa de juro real sobre o preço do ouro, que significa o custo de oportunidade para se investir em ouro. Eu fiz um vídeo sobre isso no passado, vou colocar aqui em cima, mas significa que se a taxa de juro real está subindo, isso é muito ruim para o ouro. Se ela está caindo, é muito bom para o ouro. A gente pode ver, um é o oposto do outro ao longo da história. Sobe a taxa de juro real, cai o preço do ouro, e vice-versa. Nesse momento, o Fed está subindo juros. Vai ser o suficiente para controlar a inflação rápido e voltar para 2%? Não. Mas é o suficiente para aumentar possivelmente a taxa de juro real e possivelmente machucar até mesmo o preço do ouro. Então a inflação já está aí. A gente precisaria ver a inflação subindo mais ainda, o Fed não subindo juros ou até reduzindo juros para que a taxa de juro real caísse e o ouro subisse mais ainda. Hoje nós não estamos vendo isso. Pode acontecer talvez no ano que vem o Fed subir o juro, que é a taxa básica curta, até uns 3,5%, 4%, mas a taxa longa, que é o Treasury, de 10 anos, o governo americano estipula por decreto um teto máximo para a taxa de juros do Treasury. Pode isso acontecer? Pode. Se isso acontecer, eu acho que aí realmente seria um grande gatilho para o ouro subir de preço, porque seria uma trava imposta artificialmente ao juro real, de longo prazo. Então, é isso. Vamos lá. Aqui do Lucas Salt. O que você faria com R$1 bilhão? Boa pergunta, vamos lá. Estou assumindo que eu ganharia, por exemplo, na loteria, se eu ganhasse R$1 bilhão. Primeiro, não falaria para ninguém. Segundo, eu colocaria uma boa parte fora do país, bem diversificado, e aí depois eu ia fazer um planejamento de todos os usos desse dinheiro, pessoas que eu iria ajudar, na família, amigos, instituições de caridade, causas que eu defendo, e depois também aí investir sabiamente esse dinheiro. E é isso. É isso. E seguir trabalhando, porque eu não acredito em parar de trabalhar, porque cabeça vazia, oficina do diabo. E qual é a outra frase sobre o trabalho? Acho que algo do tipo, o trabalho é o mais próximo da sanidade mental. Então, é isso. Aqui do Bruno CS98. No caso de uma recessão global, quem recupera antes? Europa, Estados Unidos ou China? Eu entendo que Estados Unidos recupera antes porque é uma economia muito mais dinâmica do que a Europa. A Europa são vários países, cada um com seus problemas específicos, especialmente os latinos, com muita legislação laboral pouco flexível, burocracia, então cultura diferente de empreendedorismo, tomada de risco. Eu entendo que Estados Unidos recuperaria mais rápido que a Europa. E com relação à China, também acho que seria mais rápido do que a China, porque uma recessão mais profunda na China, a gente está vendo a economia da China se desacelerando, levaria a respostas mais interventoras ou intervencionistas do governo chinês, do Partido Comunista, e também porque a economia da China tem um grande problema agora, que é talvez o fator principal dessa desaceleração, que é a bolha imobiliária que vem estourando de maneira controlada, mas sim vem estourando. Então, até que todo esse setor passe por um reajuste que é necessário para voltar a crescer rapidamente, eu acho que pode demorar mais tempo do que uma recuperação da economia americana. Então, acho que
Essa seria a comparação que eu faria. Aqui do Wallace Marks. Qual a política de valor nas vendas em QT, o Quantitative Tightening? A venda é forçada? Acho que bancos não gostam da operação. Boa pergunta. Então vamos lá. Eu falei sobre o outro vídeo, como é que funciona a mecânica de venda de ativos. Da mesma forma que quando o Fed compra um ativo, ele coloca o preço e o banco vende para ele. Normalmente é um preço de mercado ou levemente maior ao preço de mercado, então o banco é incentivado a vender para o Fed. Agora o contrário é o Fed vendendo para o mercado, então em tese teria que vender por um preço menor do que está no mercado, ou marginalmente menor, para convencer os bancos a realmente assumirem esse ativo. Acontece que, em larga medida, os bancos são até obrigados a receber esses ativos. Então não é uma operação completamente voluntária que o banco, eu quero vender para ti, você pode comprar de mim. Não é assim que funciona nem o QE, nem o QT. Então, é isso. Aqui do pergunta do Murilo Numa. Vai haver outra era, ciclo de dinheiro fácil, barato e abundante? O que será das startups? Belíssima pergunta. E eu tenho a sensação de que nós estamos rumando para uma era de dinheiro mais curto, onde bancos centrais não vão voltar a reduzir juros tão rápido para 0%, com capital infinito, como vigorou de 2009 até 2022. De fato, foi isso que acabou acontecendo. 13 anos. Então, significa que talvez nós tenhamos alguns anos, talvez uma década, de capital mais caro, onde apenas ou as melhores ideias serão financiadas e não qualquer loucura como foi na última década. Então, acho que pode ser um cenário mais desafiador para startups, mas que, honestamente, eu acho que isso é muito saudável, tá? Vai evitar desperdício de recursos escassos. Então, se a gente comparar com a bolha da internet dos anos 90, que estourou em 2000, alguns anos o capital secou ali para startups. E ali o capital acabou fluindo mais para o setor imobiliário e tivemos a bolha imobiliária. Sai de uma bolha e vai para outra bolha. Então a gente pode ficar agora algum tempo sem tanto capital farto e barato para startups. Aqui do Bruno Hack. Você professa alguma religião? Seus conceitos de moralidade me inspiram muito. Eu sou batizado, sou católico de nascença, não sou praticante, me considero cristão. Então eu busco seguir os ensinamentos de Jesus, mas não sou um católico praticante, não. Aqui, sou o Lucas. Taxa de juros do Fed, mais 0,75 ou mais 1 na sua avaliação? Um abraço, obrigado. Imagino que seja na próxima reunião. Eu entendo que pode ter até uma elevação de 1% que o Fed possa surpreender o mercado, que não está sendo precificado isso ainda. Mas ele já surpreendeu na última reunião e pode surpreender agora. Então, atentos para a leitura de inflação de junho. A próxima reunião do Fed é em julho, então teremos a inflação de junho divulgada. No fim de julho é a reunião do Fed. E acho que ali, se a inflação vier elevada ainda ou preocupante, eu acho que o Fed pode aumentar em 1% o juro, sim. Aqui do Gabriel Oliveira, APS. Banco do Japão e a economia japonesa são uma aberração? Em parte, sim. Mas quem quiser saber mais sobre isso, assine o Follow the Money, porque tem um Follow the Money que a gente fez ano retrasado inteiro sobre o Banco do Japão e a bolha imobiliária do Japão. Foi sensacional. Quem não assistiu, eu recomendo que assista. Link nos comentários. O cenário do euro mostra os riscos da moeda única na América do Sul com economias que não se conversam? Sim, em parte sim. Pelo seguinte, um dos problemas do euro é justamente isso. São países que têm a sua própria política fiscal, suas questões culturais, de trabalho, etc. E uma moeda única por um banco central supranacional. O problema que é pior aqui no Brasil, ou na América do Sul, é que nós não temos nenhum país realmente disciplinado fiscalmente, monetariamente, ao longo das décadas. O melhor caso seria o Chile,
depois talvez o Peru recentemente, mas daqui a pouco nem tanto. O Brasil com plano real, mas ainda assim muito pior do que as moedas estabelecidas. Então imagina juntar Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, aí Colômbia, Venezuela, não tem como, Peru, Bolívia, assim, seria uma loucura. Então eu imagino que, além das questões de fragmentação fiscal, são países com suas regras próprias, também acho que teria esse incentivo a ter uma moeda mais inflacionária do que hoje é o real, por exemplo. Aqui do Robson Luiz. O atual problema de liquidez das exchanges de cripto, imagino, não te fazem pensar que reservas fracionárias é roubo? Não, não é roubo. Já fiz uma palestra inteira sobre isso, vou novamente colocar esse link aqui em cima. O que está acontecendo com as exchanges, ou mais até nem exchanges, sim alguns projetos de lending, de intermediação financeira em cripto, que tomaram muito risco. Fizeram a chamada, o chamado descasamento de maturidade ou de prazos e de moeda, de ativo. E como eu expliquei já na nossa aula inaugural do Bitcoin ao Metaverso, que não assistiu, vou colocar o link aqui, isso é inerentemente instável e funciona quando tudo vai bem, mas a hora que o mercado começa a voltar e os preços caem e os investidores pedem resgate, é que se evidencia aqueles que tomaram risco demais e tomaram um risco enorme de iliquidez, porque descasaram os prazos dos seus passivos e ativos. Então, é um problema entre as partes. Se isso está no contrato entre você e a instituição financeira, não há nenhum problema. Então é preciso saber o risco que você, depositante ou investidor, está correndo. Agora sim, aqui uma pergunta do Fernando Xavier 3. E polêmica. Importante. O que você achou da menina de 11 anos proibida de fazer um aborto? 2 pontos. Primeiro, é uma pena que a imprensa não tenha divulgado todas as informações deste caso, que é triste, muito triste, porque, ao que consta, ela foi estuprada pelo meio-irmão, ou pelo filho do padrasto, de 13 anos, e assim que ela engravidou. Então isso, para mim, toda a história assim, é lamentável, do começo ao fim. Muito triste, e as autoridades têm que investigar para ver o que se pode fazer nesse caso. Agora, eu responderia essa pergunta também com outra pergunta da seguinte maneira. O que você achou da menina de quase 7 meses que proibiram de matar? Porque esse é o bebê que estava na barriga, essa é a vida inocente, e pelo que eu entendi, eu não acompanho mais o caso, mas do pouco que eu vi das notícias, realizaram o aborto, então mataram um bebê inocente que não tinha nada a ver com essa história. Então, a questão de aborto, eu já fiz um dos Ulrich Responde, eu falei sobre isso, eu sou contra. Há casos que poderia ser justificável, são pouquíssimos casos, e talvez unicamente aquele em que a vida da mãe está em risco pela gravidez, mas fora isso, eu entendo que há pouquíssimas justificativas morais. Esquece o legal, é moral, é com Deus, é com o Criador, é com o dia do juízo final, que a gente precisa pensar. Então, eu não entendo, eu não consigo compactuar com a ideia de que matar a vida de um inocente é correto. E é preciso falar isso. Por isso que eu não gosto de usar a palavra aborto, porque ela omite o que realmente está acontecendo, que é o homicídio de uma vida inocente. Então não dá pra gente esquecer disso. Então é assim que eu responderia, mas infelizmente o caso todo é lamentável. E assim, era uma gravidez que já estava na sua 23ª, 24ª semana. Isso é uma criança. Eu tenho primos que nasceram com 23, 24 semanas. Então, cara... Enfim, quem realmente quiser saber mais sobre aborto, eu recomendo que entre algum vídeo, algum site de Deep Web, de vídeos, acho que tem aquele LiveLeak, L-I-V-E-L-E-A-K, enfim, certamente vocês vão encontrar, e busque por uma cirurgia de aborto. Assista uma cirurgia de aborto, e até quanto mais longa for a duração, a gravidez, quanto mais
avançada for a gravidez, melhor para vocês verem o que é um aborto. E, de repente vocês podem mudar de ideia, quem defende o aborto. Matar a vida de um inocente. Aqui do João DLG. Pagar a dívida externa no Brasil foi um acerto ou um erro? Foi um grande acerto. E essa é uma das políticas que eu digo que, apesar de todos os casos de corrupção, de aparelhamento de Estado, inchaço da máquina pública dos governos do PT, desde o Lula 1, 2, Dilma 1 e 2, as políticas econômicas ali, fiscais e monetárias com Antônio Palocci, com Henrique Meirelles, foram muito acertadas. E diminuir a dívida externa até o ponto de praticamente repagá-la por completo foi excelente para reduzir a vulnerabilidade externa do Brasil. Então, sim, foi um grande acerto. Aqui do Richelli Benini. Como o setor da construção civil pode ser afetado pela recessão à frente? Acaba sendo afetado principalmente pelo escasseamento do crédito, taxa de juros mais elevada, que faz com que os potenciais adquirentes de unidades, de imóveis, posterguem essas compras, seja por custo mais elevado, pesa mais na renda, seja por risco de demissão, incerteza com relação ao seu trabalho. Então, a recessão acaba, via de regra, sendo prejudicial, especialmente para aqueles setores mais distantes do consumo final, que são mais sensíveis à taxa de juros, que têm um processo produtivo mais alongado, e é o caso da construção civil. Mas no momento que a recessão passa, são setores que começam a ter um ótimo retorno e prosperam bastante, quando a economia passa a expandir. Aqui do Wanderson Douglas. Quando de fato pode-se dizer que começa uma recessão? Já estamos em uma? Essa é uma parte curiosa e tem um pouco de subjetividade nisso. Ou melhor, tem um pouco de subjetividade e objetividade, ou critérios objetivos. Mas há uma subjetividade na escolha desses critérios. Nos Estados Unidos, o comitê, o órgão que data cronologicamente o início de recessão e o fim de uma recessão é o National Bureau of Economic Research, o NBER. No Brasil, acabou sendo, e é recente isso, o CODACE, Comitê de Datação de Ciclos Econômicos, que é vinculado ao Instituto Brasileiro de Economia da FGV. E eles que têm feito a cronologia dos nossos ciclos, portanto, de recessão. Mas eles não consideram apenas a variação do PIB, mas outros indicadores como produção industrial, taxa de juros, que mais? Desemprego, enfim, tem alguns indicadores, eles até não revelam todos os indicadores que eles utilizam, então nós não temos acesso a todos os critérios transparentes, mas são vários indicadores e não um único. E normalmente a datação da recessão ela é a posteriori. Por exemplo, a recessão começou no Brasil, no mundo inteiro, em fevereiro, março de 2020, e esses órgãos acabaram reconhecendo o início da recessão 3, 4, 5 meses depois. E o fim da recessão da mesma coisa. Até é curioso, o CODACE ainda não determinou o fim da recessão brasileira que iniciou lá em fevereiro de 2020. Ainda não temos essa datação pelo CODACE no Brasil. No caso do NBR, isso já aconteceu. Então tem um pouco de subjetividade na escolha dos critérios objetivos para se definir o início e o fim de uma recessão. O que mais que eu posso agregar sobre isso? Também se considera aí um critério técnico, arbitrário, que uma recessão seria 2 trimestres seguidos de variação negativa do PIB. Eu acho que, se for por esse critério, o Brasil teve recessão no ano passado, mas aí teve a divulgação do PIB agora do primeiro trimestre, que revisou o PIB do segundo, terceiro e quarto trimestre, e aí já não mostrou uma queda num deles, portanto não era uma recessão. Enfim, acho que aí é menos relevante apenas a variação do PIB. Então é importante considerar outros indicadores também. E quem quiser saber muito mais sobre isso, em setembro, possivelmente, teremos uma nova turma do Ciclo de Mercado. Eu recomendo que vocês façam porque é sensacional. Aqui, do Felipe Weber. É um bom momento para começar um novo negócio? Penso em abrir um restaurante. Depende muito de onde você vai abrir o restaurante. Depende se você precisa tomar financiamento para abrir o restaurante, você tem capital próprio para tocar o negócio. Então depende muito da sua situação, mas tente considerar o seguinte: a localização do restaurante,
ele pode ser afetado por uma desaceleração econômica, economia em recessão, ou é mais imune a isso? É uma zona em que há muita circulação de pessoas ou não há? Então, avalie os fundamentos do restaurante ou do local onde você quer instalar. O restaurante vai ter algum diferencial? Não vai? Enfim. Então, em termos macro, o momento agora para se iniciar um negócio pode ser mais desafiador, mas ao mesmo tempo, aqueles que vão tirar o pé do acelerador ou aqueles que podem entrar em dificuldade financeira, pode abrir uma oportunidade para quem está mais líquido, tem mais condições e aproveita um vácuo deixado por um concorrente, um restaurante que fechou na sua zona e você assume o lugar dele. Então é preciso pesar tudo isso. Aqui o do CAF LNBC. A pressão no título Tesouro Japonês de 10 anos continua forte? Sim, continua forte. E mais ainda, né? Aqui do Laurinel Rodrigues. Lembra da sua série do Fed encurralado? O que daquela tese ainda está de pé? Falarei sobre isso no Follow the Money, dia 29 de junho, quarta-feira, agora, então siga o dinheiro. Como pode um pobre se proteger da inflação? Pergunta do Márcio Martins. Excelente pergunta e não é fácil. Você precisa, primeiro, ser muito hábil e procurar gastar o menos possível. Então, isso é o óbvio, mas tem que ser dito. Então, seja inteligente, busque formas de economizar, vai comprar mais no atacado, talvez quando recebe o salário, estocar um pouco a despensa, os bens essenciais para o consumo da família no próximo mês. São coisas que podem ser feitas. Mas fora isso, negociação salarial com os patrões no momento é difícil porque começa a margem de todo mundo a apertar, então é difícil apenas ter uma reposição salarial que vai conseguir repor toda a perda do dinheiro, a perda do poder de compra do dinheiro. Investimento, se conseguir ter uma forma de guardar dinheiro, é importante ter algum investimento que pague. Agora temos renda fixa, você consegue renda fixa com montantes pequenos, seja com R$1.000, com R$5.000, com R$10.000. Então é isso, mas não tem bala de prata e é por isso que a inflação acaba prejudicando ainda mais os mais pobres. Arthur Deboni, por que o BC não mexe na taxa de depósito compulsório dos bancos para conter a inflação? Eu já falei sobre isso. Então, o compulsório hoje não é uma ferramenta, há muito tempo deixou de ser uma ferramenta muito relevante de política monetária. Aqui do João Tal. Faz sentido montar carteira focada em dividendos quando jovem, fase de acumulação? Faz. Acho que faz sentido também. Acho que vale diversificar, mas sim, acho que também faz sentido. Aqui, mais uma dele também. Os bancos teriam muito a perder com a CBDC por deixar de captar dinheiro barato de depósitos? Sim. Eu não vou repetir todos os argumentos porque eu já fiz vários vídeos sobre isso, então vou colocar só esses links aqui em cima para quem quiser assistir tudo sobre CBDC. Aqui do Davi Manteiga, pergunta polêmica. Fala o motivo de você apoiar o Bolsonaro. Só por curiosidade da galera. Eu não apoio o Bolsonaro, mas eu votei no Bolsonaro na eleição passada. E se chegarmos numa eleição futura entre Bolsonaro e Lula, infelizmente eu irei com Bolsonaro. Infelizmente ou felizmente, sei lá como vocês quiserem definir. Então, para mim, eleição é quase sempre a escolha entre o menos pior. E nessa escolha, para mim, o menos pior, sim, é Bolsonaro. E com relação ao primeiro mandato, que está ainda vigindo, eu votei no Bolsonaro em boa parte por conta da expectativa de toda a equipe econômica e da agenda liberal e o potencial que ela teria para o Brasil, para a prosperidade da nossa nação, para a criação de oportunidades, de renda, de emprego, de riqueza, realmente que poderia mudar de patamar se aquela agenda toda fosse colocada, fosse cumprida à risca. Mas infelizmente, ela não foi, por vários motivos. É isso. Então, aqui mais perguntas. Quando vemos... aqui do GB Scarpati. Quando vemos notícias como o PIB subiu 3%, como é considerada a inflação nessa conta? A inflação é sempre considerada no cômputo de crescimento ou queda de PIB, mas não é utilizado o IPCA e sim o chamado deflator do PIB, que seria o IPCA para o PIB. Como o PIB considera as exportações, mas
descarta as importações, porque o PIB é produto interno bruto, tudo que a gente produz internamente, importações é produção externa consumida internamente, significa que não dá para usar o IPCA, porque o IPCA também inclui importações, ou bens importados. Por isso, o deflator é ligeiramente diferente do IPCA, mas acaba sendo muito parecido. Então, existe um índice para considerar o crescimento real, já considerando a inflação. Aqui do perfis do Twitter para seguir sobre economia, investimentos, cripto, libertarianismo, etc. Eu nem sei dizer, assim, eu tenho... Acho que um objetivo para 2022 é filtrar mais o Twitter. Eu quero reduzir cada vez mais a quantidade de pessoas que eu estou seguindo no Twitter e tentar deixar apenas o que para mim é fundamental. Aqui do Polvereigor, ou Polvereigor, sei lá. Enfim, o que você faz para sempre ter o foco e determinação? Olha, sem dúvida que o compromisso que um tem com a sua família, com sustentar os seus filhos, esposa, junto com a esposa, para prover o melhor para sua família, sem dúvida que é um grande driver de foco e determinação. Hoje em dia talvez seja o primeiro ou um dos primeiros na lista minha de determinação. Outro foco e determinação é também gostar do que se faz, é muito importante para conseguir manter o foco. E como vocês sabem, já falei aqui, eu adoro o meu trabalho, eu adoro produzir esses vídeos, produzir conteúdos de economia, de mercados, de investimento, conversar com clientes, trabalhar nesse mercado financeiro, para mim é sensacional e fazer isso eu faço com muito gosto. Por exemplo, hoje eu estou fora do Brasil, numa conferência pequena de economia, filosofia política. São 4h18 da tarde, no sábado, e eu estou gravando esse vídeo aqui e já tenho que correr para continuar a próxima sessão dessa conferência. Então, trouxe todos os meus equipamentos para a viagem para poder produzir esse vídeo. E por que eu faço isso? Porque eu tenho foco e determinação, porque eu realmente gosto muito do que eu estou fazendo. Seguindo, e aqui acho que é a última pergunta, que é muito boa, aqui do Nobre Gatiago. Um italiano, um espanhol e um grego entram em um bar. Quem paga a conta é o alemão? Eu vou responder essa piada da seguinte maneira, para vocês entenderem melhor. Um italiano, um espanhol e um grego entram no bar de um alemão, tomam cerveja, tomam whisky, tequila, pagam rodada para todo mundo, comem um monte, e aí chega no fim da noite, na hora de pagar a conta, e eles dizem, olha, não tem agora, mas pendura aí que depois eu pago. E o alemão diz, tá bom, beleza, espero vocês no próximo dia, e eles vão embora, e o alemão segue pendurando essa conta que ainda não foi paga. É isso. Então essa é uma maneira de resumir o que está acontecendo na união da zona do euro. Fico por aqui, espero ter gostado demais esse vídeo, sempre com perguntas polêmicas, e um bom domingo para todo mundo. E um bom início de semana também. Valeu! Eu espero que eu tenha conseguido colocar o gato aqui em cima. Aqui. Agora o Pur vai me sacanear porque eu fico fazendo assim com os dedos. É fogo!